A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos humanos. Ela envolve os atos de violência que se manifestam por meio de relações entre homens e mulheres, envolvendo discriminação e preconceito. Tal violência varia entre consequências físicas, sexuais e mentais, incluindo até a morte. Ela afeta negativamente o bem-estar geral das mulheres e as impedem de participar plenamente na sociedade. A violência não tem como consequência negativa somente para as mulheres, mas também para as suas famílias, para a comunidade e para o país em geral. Existem vários tipos de violência. A mais comum, né, que a gente mais escuta, que tem mais enfoque na mídia, é a violência sexual. Mas existem outros tipos de violência também, que são a violência dentro de casa, que é a violência doméstica, é a violência no trabalho, que é o chefe, enfim. Existem vários tipos de violência. O Brasil tem uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o país registrou 63.090 relatos de agressão, 58,55% contra negras. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular. Então, eu conheci ele no teatro, eu faço teatro, e aí eu fui chamada por uma amiga minha, por uma companhia, e acho que ele nem estava ainda na primeira formação, mas acabou entrando depois na companhia. Ele namorava ainda na época, tinha assim, achava ele bonito e tal, mas nunca, né, tinha dado em cima nem ele, enfim. Depois ele veio a terminar, não sei o quê. E aí a gente começou a se conhecer, se falar mais, e a gente ficou. E quando a gente ficou, foi uma coisa muito, assim, intensa. A gente se gostou muito. E a gente começou a sair direto, se falar muito. Foi muito rápido, assim, as coisas. Eu me apaixonei muito rápido e ele também. E aí a gente ficou, acho que uns 3 meses, 4 meses. E aí começou a namorar. E era ótimo, perfeito. A gente se identificava muito. Tinha muitos amigos em comum por causa do teatro, enfim. Passei um tempo bem fechada para qualquer tipo de relacionamento. E aí eu me abri. Só que aí eu me abri meio criança, assim, meio ingênua de tudo. E aí a gente se conheceu porque na época eu ainda estudava, fazia faculdade. E aí ele foi porque ele era de uma produtora de evento. E aí ele, tipo, ficou encantado, assim, dava pra ver que ele ficava, tipo, só me olhando. Eu falei, cara, achei mega estranho, assim, tipo. E aí eu falei com essa minha amiga, ela falou, cara, ele não vale a pena, não sei o que. Eu falei, dane-se, eu não tô nem aí, eu não quero namoro, não quero nada. E a gente acabou saindo, eu não queria ficar com ele, fiquei meio assim, isso aqui, a gente acabou ficando. Aí eu falei, deixa eu dar uma chance. E aí eu fui dando uma chance, isso aqui, eu sei que a gente começou a namorar. E eu não sei exatamente quando começou a virar essa coisa, mas eu lembro que ele tinha muitos ciúmes dos meus amigos, isso me incomodava muito, porque eu tenho muito amigo homem. E eu tenho muita intimidade com esses meus amigos, mas sem maldade nenhuma. E claro, óbvio, ele achava que tinha. Eu lembro que bem no começo, assim, ele tinha ficou meio puto, porque um amigo meu chegou no bar e falou, oi, meu amor. E isso pra ele foi assim, como assim? O cara te chamou de amor? E, tipo, qual o problema, sabe? Isso não é nada demais. E assim, ao mesmo tempo porque eu briguei com ele por não concordar com isso, porque não era nada demais, eu aceitei. E aí eu comecei a me policiar sobre esse meu amigo. E aí, pensando desde o início, não foi um início assim, tipo, ai, nossa, sabe, conto de fadas, não sei o quê. Mas ele sempre tinha esse negócio de tratar como... Ele é bem, tipo, esbanjador, assim. Então ele tinha esse negócio, tipo, você é tudo, assim, sabe? E aí, só que rolou umas histórias mega estranhas no início e fui passando por cima. E aí até que a mãe dele morreu. Não, ele já morava comigo lá na casa da minha mãe. Aí a mãe dele morreu, a gente foi morar sozinho. Aí depois disso que eu comecei a perceber algum tipo de mudança, assim, tipo, real. Porque aí ele começou a me chamar de vagabunda, puta, promíscua, várias coisas assim. Porque eu não era mais virgem. Como o ser humano recebe essa violência é que é muito pessoal e igual ao mesmo tempo. No caso da violência sexual, por exemplo, há
uma desconstrução que a gente chama do eu muito grande, né? A pessoa, ela é a vítima. Mas o mais interessante disso tudo é que o agressor, no caso da relação, ele também é uma vítima, porque a vítima acha que o outro também é uma vítima. E que ela vai sempre poder resolver a situação, ela vai sempre poder dar um jeito naquilo tudo, ela sempre vai poder contornar a situação para poder se manter dentro daquela estrutura, que é uma estrutura praticamente doentia. Você fica numa relação onde você sofre vários tipos de abusos, e antes do abuso sexual existe a agressão também, que é a agressão física e a agressão verbal. E eu não sei em que momento a gente começou a ter brigas que ele me xingava. E eu sempre tive na minha cabeça, eu só tive 2 relacionamentos, esse e o com 16 anos. E o meu primeiro namorado nunca me chamou nem de, sei lá, idiota. Eu não admitia que ninguém me xingasse, assim. E eu falava isso pra ele, eu falava, você não vai ficar me xingando, porque eu não admito que você me xingue. Se eu começar a aceitar isso, você vai fazer sempre. Só que o que aconteceu? Ele falava, não, desculpa, foi na hora da briga, e ele fazia sempre. E aí eu ficava, gente, por que eu tô aceitando esse cara me xingar, sabe? Por que eu deixo ele me xingar e continuo com ele? Era sempre tipo, você é idiota, você é uma péssima namorada. Ele me diminuiu enquanto mulher, mas não falava puta, vagabunda, esse tipo de coisa. Mas eu ficava eu ficava mais mal por eu deixar ele me xingar do que pelo xingamento em si, sabe? E aí eu fiquei pensando que eu gostava muito dele para deixar ele fazer isso, sabe? Eu não pensava que era relacionamento abusivo em nenhum momento. Acho que até quase o final do relacionamento eu não pensava que era relacionamento abusivo. E aí ele ficava falando isso pra mim, me mandou uma vez, eu tava saindo da terapia, ele me mandou um texto que botava, tipo, a mulher que não era mais virgem abaixo de nada, assim, tipo, horroroso o texto. E eu fui pra casa e, tipo, como assim, sabe? A gente tava bem, tava tudo bem. E ele, não, porque você é uma promíscua, você não é mais virgem, não sei o quê. Foi indo daí, tipo, começou daí, eu acho. Tipo, já tinha umas coisas estranhas, mas eu acho que o marco maior foi esse, assim. Teve uma outra história com mais fotos que eu nunca tirei, tipo, foto nua de nada, e aí eu sei que chegou no Facebook dele através de um e-mail, uma história mó estranha, e aí ele me chamava mais vagabundo, não sei o que, só que não dá pra ver se sou eu, não dá nada, e eu sempre falo, então tá, vamos na polícia, tipo, já tem polícia, não sei o que, não, tipo, o cara queria dinheiro. E eu sempre desconfio que foi ele que montou aquelas fotos pra, tipo, fazer mais pressão. Olha, logo no início, geralmente, o que acontece? O que a gente vê muito? Uma reincidência da situação, né? Mesmo a pessoa buscando ajuda, algum tipo de ajuda, ela continua, né? Ela não descredencia a pessoa, o agressor, logo de início. Ela ainda acha que ela tem o poder, né? Esse poder está bem entre aspas. Ela ainda acha que ela tem o poder de modificar aquela pessoa, porque na realidade ela está querendo lapidar uma pedra bruta. Ela está querendo tirar dali a mãe, ela está querendo tirar dali o pai. E ela está dizendo para o outro, não é possível que você me ame e me agrida. Aí que está a doença da relação, né? Porque quando ela se relaciona com um afim, é a maneira como ela se sente merecedora de ser amada. Então ela está buscando no outro, e isso faz parte, isso é a base de toda relação, ela está buscando no outro uma identificação parentesco, um pai, uma mãe. Então assim, é muito complicado, né? Não dá para você falar assim muito solto de uma situação, porque isso requer, né, toda uma linha de estrutura de personalidade da própria pessoa. E ficou nessa coisa de xingar, isso foi aumentando, as nossas brigas foram ficando mais tensas. Tipo, o quarto dele era muito pequeno e várias vezes, assim, ele me pressionava na parede, assim, não chegava a me bater nada, sabe? Mas sabe quando o grito não adianta mais, a pessoa tem que avançar por cima de você? E várias vezes ele me encostava assim na parede, sabe quando a briga de homem é assim, né? Quando encosta assim, o peito, assim, com o braço pra trás. Ele fez isso várias vezes comigo, assim, sabe? E óbvio, ficava assustada, mas eu também não demonstrava. Eu achava que se eu demonstrasse que eu estava assustada, ele ia me bater.
ele já batia em móvel, assim, socava o móvel. Eu falei assim, gente, se fosse na minha cara, eu desmaiava, sabe? Ele nunca chegou a me bater, mas ele já avançou, assim, pra cima, de gritar, assim, no meu rosto, assim, bem próximo. E aí eu sempre ia embora quando ele fazia essas coisas. Eu sei que, tipo, a gente viveu, assim, um bom tempo, e aí teve um Natal, e eu já não aguentava mais, e aí, tipo, chorava sem querer chorar, assim. E aí ele falou, tipo, vamos embora. Eu tava chorando lá da minha mãe. E eu era muito, tipo, ele sempre falava, você não pode falar nada do nosso relacionamento pra ninguém. E eu me calei muito. Eu não tava falando nada, só que eu comecei a chorar. E aí ele ficou muito puto, ele achou que eu tava falando do nosso relacionamento. E a gente desceu meio que pra ir embora, e a gente começou a brigar. E ele falou, cara, acho melhor terminar. Só que antes ele falava, acho melhor terminar, e eu falava assim, não vamos terminar, que não sei o quê. Tipo, tinha aquela sensação, cara, se terminar é a morte, sabe? E aí eu falei assim, cara, então tá. Então vamos terminar. E aí ele, tipo, meio estranho, eu falei, não tá, então vou embora, vou pra casa. Porque a gente morava sozinho. Aí eu falei, tá. Aí voltei subir pra casa da minha mãe chorando. E daqui a pouco o interfone tocou, ele berrando. Ele disse, acha que vai ser assim? Mulher minha não é assim não, que não sei o que. Gritando, esperneando. E aí eu desci com meu irmão. Aí ele tinha uma árvore de Natal, ele jogou a árvore de Natal, ficou xingando minha mãe, porque ele tinha um ódio da minha mãe, que eu não sei de onde era. E aí ele começou, tipo, fez mó escarcel, não sei o que. Eu falei, cara, pra ele parar com isso, eu vou pra casa com ele. E aí eu voltei, só que a minha intenção era voltar pra pegar as coisas, não pra, tipo, ficar lá. E ele ficou, tipo, fez mó drama, falou que ia se matar, pegou faca. Eu, tipo, não aguentei a pressão, eu falei, tá, vou ficar aqui, vou ver qual vai ser. E aí a gente saiu no dia seguinte, ele bebeu, eu não bebi, tava meio, tipo, sabe, tava de saco cheio. E aí, quando a gente voltou, a gente morava numa casa de 3 andares, era um lugar meio, tipo, deserto, assim, tinha muita gente que morava lá. Então, era um lugar que era propício, tipo, sei lá, você podia fazer qualquer coisa e as pessoas não perceberem. Ele queria transar, eu falei, cara, eu não quero transar. E aí ele veio forçar um sexo anal, assim, tipo. E aí eu falei assim, não, cara, tipo, não quero. E ele veio forçando legal, tipo, meio que teve, assim, tipo, e eu saindo, gritando, berrando, só que, cara, ninguém tava me ouvindo. E aí ele trancou a porta.